Seja bem-vindo a essa aula. Nessa aula eu vou estar usando a linha Cordonnet Filari, né? Que eu compro na Abordar Linhas. Essa cor aqui é a 1713, a tex dela é 220. Ela vem 900 metros, é 100% poliamida. Você tem que trabalhar com 2 fios. Então, para começar, você tem que ter ao menos 2 cones. Eu reservei 3 novelos para essas medidas, tá? Então o trabalho é feito sob medida. Então é isso. Eu deixei a lista de materiais na descrição do vídeo. Você pode seguir fazendo com essa linha ou tentar fazer com uma linha de algodão, sabendo que não vai dar o mesmo caimento, ok? Para ficar assim bem maleável, tem que ser uma linha ou de viscose ou uma linha essa aqui de poliamida, tá? Então é isso e vamos dar início à nossa aula. Então vamos dar início aqui. Nós vamos fazer 2 partes iguais a essa aqui. Não é obrigado você usar bojo, tá? Você pode também usar um forro de malha, como aquela elanquinha, ou outro tipo de forro que tenha elasticidade, tá bom? Então aqui eu vou trabalhar com 2 fios da Cordonnet Filari. Para quem souber fazer, faça o laço mágico ou nó mágico, como vocês falam. E para quem não souber fazer, pode fazer aí 6 correntinhas, tá bom? Eu faço o laço mágico dessa forma, ó. Vou pegar com a agulha aqui por trás e puxar ela até chegar aqui no meu dedo, ó. Bem grande assim, ó. E vou laçar aqui em cima, passando nessa laçada aqui. Vou voltar aqui dentro, olha, e vou laçar aqui de novo a linha e fazer um ponto baixo. Então fica dessa forma. Vou subir aqui 2 correntes. E aqui dentro eu vou fazer 4 laçadas sem fechar. Olha bem. 1, 2. Então, essa primeira corrente, você tem que puxar o ponto dessas laçadas até a altura dela, tá? Então, aqui eu conto como 5 laçadas. Laço a agulha e passo por todas elas. Fecho aqui com um ponto baixo. Faço mais 1, 2 correntes e vou repetir novamente. Esse é o ponto puff, né? Então, vou fazer novamente, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Laço a agulha, passo por todas as 5 e fecho aqui com ponto baixo. Tem quem dá conta de segurar assim o ponto com o dedo. Eu não dou conta, gente. Novamente, 3 correntes. Vou só soltar o fio aqui, né? Que ele é assim, ou ele solta demais ou solta de menos, né? E vou fazer novamente. Então, nós vamos ter aqui dentro desse círculo, separados por 3 correntes, 6 pontos puff, tá? 2, 3, 4, 5.
serão 6 pontos puff. 3 correntes, vou aqui pro quarto. 1, 2, 3, 4 e 5. Uma, duas, três correntes, vou aqui pro quinto ponto puff. 1, 2, 3, 4, 5. Faço o possível para levantar ele mais, tá? E agora 3 correntes e vou novamente aqui para o último, nosso sexto ponto puff, tá? Aqui eu já tenho 5. E agora eu vou fazer o sexto. 2, 3, 4 e 5. Se você achar que tá muito magrinho os seus pontos puff, você pode fazer com mais laçadas, tá bom? 1, 2, 3 correntinhas. Vou fechar aqui, ó, na terceira correntinha de início com um ponto baixíssimo. Vou soltar aqui o fio, vou esticar assim, soltar para não ter perigo, tá? Vou puxar a linha aqui para baixo, ó, aqui para trás, aqueles fios que ficou. Aliás, aqui por baixo, para fechar o círculo, tá bom? Ó. Deixe bem fechadinho mesmo, tá? E aqui eu vou pôr na agulha de costura. Vou passar aqui na agulha de costura, é uma agulha que dê para passar, tá, gente? Para arrematar direitinho. Você vai arrematar aqui por trás dos pontos, tá? Passando aqui, ó, entre os pontos. Pode até fechar mais o círculo. E aqui, ó, eu vou passar aqui no meio. Vou tirar um fio da agulha. Vou passar aqui, ó. Aí eu fiquei com 2 fios separados. E vou amarrar. Amarrado aqui, deixa eu tirar esses fios pra lá. Desculpa. Amarrado aqui, eu pego a minha cola e venho no meiozinho do amarrado aqui, ó. E ponho uma gotinha, olha só. Sai só uma gotinha. E amarro novamente, tá bom? E é só isso que você precisa. Se você quiser, pode voltar na agulha e continuar passando entre os pontos. Vou dar 2 amarrados aqui. E vou cortar a minha linha. Gente, fica muito seguro mesmo, tá? Ó. Não fica durinho, não fica incomodando. Então é isso, olha. O início do ponto não fica bonitinho, tá? Mas é só onde a gente fecha. Mas depois o trabalho todo pronto, você nem vê isso aqui. Ó. E agora, então aqui eu tenho uma laçada na agulha. Eu vou esticar um pouquinho para cima. Vou voltar aqui, ó, por trás desse ponto puff. Vou dar outra laçada. E vou fechar aqui com um ponto baixo.
Vou subir aqui 2 correntinhas. E mais uma de espaço. Laço a agulha e aqui nesse espaço de 3 correntes, eu vou fazer 3 pontos altos. Estou trabalhando com o ponto alto alongado, mas você pode fazer aí o ponto da sua preferência, tá? Pode fazer o ponto alto normal, ponto alto duplo. Para fazer o ponto alto duplo, você vai ter que fazer mais correntes aqui, tá? 2 correntes de espaço e mais 3 pontos altos no mesmo espaço. Laço a agulha, faço uma correntinha de espaço. Laço a agulha, venho aqui por trás, ó, desse ponto puff e faço um ponto relevo. Uma corrente, vou fazer novamente o leque de 3 pontos altos. Duas correntes e 3 pontos altos no mesmo espaço. Uma corrente, laço a agulha, venho aqui por trás do ponto puff e faço um ponto relevo. Uma corrente, venho no espaço e faço o leque. O leque são 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos no mesmo espaço. Então, você vai fazer isso aqui até chegar lá no início. Então, eu cheguei aqui ao final, né? Fiz um leque, uma corrente e vou aqui, ó, na terceira correntinha contar do ponto baixo, ó, 1, 2, 3. E vou fechar aqui com ponto baixíssimo. Ficando assim, olha. Então, com essa laçada um pouquinho esticada, eu vou voltar aqui por trás desse ponto de início, para que ele também fique em relevo. E vou fazer um ponto baixo. Você pode até apertar um pouquinho mais, puxar ele um pouquinho mais, ó. Então, aqui eu fiz um ponto baixo, vou subir 1, 2 correntinhas, ficando 3 com esse ponto baixo, uma correntinha de espaço, vou laçar a agulha, vou pular o primeiro ponto alto do leque e vou aqui nesse do meio, ó. Vou pegar aqui por trás e fazer um ponto relevo. Vou fazer uma corrente, vou laçar a agulha e vou no meio do leque onde eu tenho 2 correntes. E vou fazer um ponto alto. Uma corrente, laço a agulha, pulo esse ponto alto, depois da correntinha aqui, ó, né? Pulo o primeiro ponto alto, vou no do meio, pego aqui por trás e faço um ponto alto, relevo. Ficando assim, olha. Uma correntinha, laço a agulha, vou pular um ponto alto que faz parte do leque e vou nesse ponto alto relevo que está aqui, ó, por trás do puff. Vou pegar aqui por trás dele e fazer um ponto alto relevo.
Faço uma corrente, laço a agulha, pulo um ponto alto, vou no próximo, pego aqui por trás, no ponto alto do meio, ó, pulo o primeiro, no segundo, que faz parte do leque, e faço um ponto alto relevo. Uma corrente, e aqui dentro, ó, nesse espaço de duas correntes, nós vamos fazer 2 pontos puffs separados por 3 correntinhas. Então, eu vou laçar minha agulha e vou fazer aqui 5 laçadas, ó. 1, 2, 3, vou ter que soltar a linha aqui, tá? 3, 4 e 5. Tenho 5 laçadas na agulha, laço a agulha, passo aqui pelas 5, fico com 2, laço a agulha e passo aqui pelas 2. E faço 1, 2, 3 correntes. Laço a agulha e vou no mesmo espaço e faço novamente 5 laçadas, ó. 1, 2, 3, 4 e 5. Laço a agulha, passo aqui pelas 5, fico com 2 na agulha, laço a agulha e passo aqui pelas 2. Faço uma corrente, laço a agulha, pulo um ponto alto, vou aqui no segundo e faço um ponto relevo. Ponto alto relevo. Uma corrente, laço a agulha, pulo um ponto alto, vou no próximo, um ponto alto relevo. Uma corrente, laço a agulha, pulo um ponto alto, vou no próximo, um ponto alto relevo. É só soltar a linha aqui, gente. Uma correntinha, laço a agulha e vou aqui no espaço do leque, ó, onde eu tenho 2 correntes, faço um ponto alto. Uma corrente, pulo um ponto alto, vou aqui no do meio, um ponto alto relevo. Uma corrente, pulo um ponto alto, vou aqui nesse ponto alto relevo, que está preso por trás do puff, e vou fazer um ponto alto relevo. Vou mostrar assim para você ter uma noção. Então, num leque vai ter os puff, no outro não, ó. Nesse próximo vai ter ponto puff. Uma corrente, pulo um ponto alto, no próximo ponto alto relevo. Uma corrente, e aqui nesse próximo leque nós vamos fazer novamente o ponto puff. 2 laçadas, 3, 4 e 5. Se você quiser que o seu ponto puff seja mais gordinho, você pode fazer mais laçadas. 3 correntes. E no mesmo espaço, mais 5 laçadas para o próximo ponto alto puff. Então, ali eu já tenho 3, 4, 5. Tem quem tenha facilidade de segurar com o dedo médio. Eu não tenho, tá, gente? Então, eu faço dessa forma. Cada um tem a sua dificuldade, né? Ou a sua facilidade também. Uma corrente, pulo um ponto alto, vou aqui nesse do meio, faço um ponto alto relevo. Uma corrente, pulo um ponto alto, vou aqui no próximo,
um ponto alto relevo. Uma corrente, pulo um ponto alto no próximo. Um ponto alto relevo, uma corrente e aqui dentro do espaço do leque, um ponto alto. Então, no próximo nós teremos o ponto puff, né? Então, você vai repetir essa segunda parte aqui, ó, que não tem pontos puffs, até chegar aqui no início, ok? Então, nesse último aqui, teremos o ponto puff. Cheguei aqui no início, olha, estou dessa forma, ó. Tem um ponto puff aqui, 2, 3, porque será um triângulo assim, olha, tá bom? Então, fiz aqui o ponto puff, pulei um ponto alto, fiz o ponto relevo, pulo um ponto alto, aqui eu já tenho o ponto relevo pronto. Vou contar a partir dessa laçadinha que eu fiz aqui embaixo, ó. 1, 2, 3. E na terceira corrente, eu fecho com um ponto baixíssimo. Volto aqui por trás deles, olha, sem laçar a agulha, com essa laçadinha que já está nela, e faço novamente o ponto baixo, que é para dar o mesmo efeito do ponto relevo, tá? Subo 2 correntinhas e mais uma de espaço. Laço a agulha, venho no próximo ponto relevo, pego por trás. Faço um ponto relevo. Ponto alto relevo. Laço a agulha, venho aqui por trás do próximo ponto alto que está no meio do leque. Então, agora, onde eu tenho ponto alto, eu vou ter relevo, tá? E onde eu tenho puff, eu vou ter relevo também pegando por trás dos puff. Então, ó, uma corrente, ponto relevo. Uma corrente, no próximo ponto alto, pego por trás e faço ponto relevo. E tenho que parar para desenrolar a linha aqui, tá? Uma corrente, vou no próximo ponto, faço um ponto alto relevo. Uma corrente, laço a agulha, venho por trás do ponto puff e faço um ponto alto relevo. Uma corrente, e aqui no meio, onde eu tenho 3 correntinhas, ó, no meio dos puffs, eu vou fazer novamente 2 puffs separados por 3 correntes. Então, aqui eu tenho 3 laçadas, aqui é a quarta e aqui é a quinta. Fecho, fecho. Faço 1, 2, 3 correntes, laço a agulha, novamente. Uma laçada, puxo uma laçada, 2, 3, 4, 5. Laço a agulha, passo aqui entre as 5, sobro com 2 na agulha, laço e passo por 2. Uma corrente, laço a agulha, venho por trás desse próximo ponto alto puff e faço um ponto alto. Ficando assim, olha. Uma correntinha, venho no próximo ponto, ponto relevo. Uma correntinha, e agora serão só pontos relevo até o próximo meio dos puffs, tá? Então, vou fazer só até esse segundo puff, o restante você já sabe. E aí eu volto lá no início, tá bom? Então, aqui serão só pontos relevo, sempre separado por uma corrente.
Aqui por trás do puff, nós fazemos novamente um ponto relevo, pegando aqui por trás do puff, uma corrente, e aqui no meio do puff, nós repetimos novamente os 2 puffs separados por 3 correntes. Não sei se eu fiz aqui 5, é que eu converso muito e esqueço de contar. Então, aqui, ó, uma laçada, 2, 3, 4 e 5. Passo aqui por dentro, sobo com 2, fecho os 2. Faço 3 correntes, laço a agulha e vou no mesmo espaço e faço novamente o ponto puff. Se você achar que tá ficando a corrente muito larga, você pode fazer só 2 correntes, tá? 3, 4 e 5 e fecho aqui. E faço uma correntinha e venho atrás do puff e faço um ponto relevo. E aí qualquer coisa é só você voltar o vídeo e ver que é só essa repetição agora, tá? Então quando tiver aqui no início, eu volto aqui com você e vou fazer mais uma volta com você. Aqui eu já tenho, ó, uma que é o início com essa florzinha, 2, 3 e 4, tá? Então eu vou fazer essa e a 5ª carreira para você guardar aí na sua memória. Então cheguei aqui ao início, olha como estamos. Estamos assim, ó. Você vai dar uma esticadinha aqui, não é de leve assim, tá? A mesma quantidade que temos de ponto aqui, temos que ter nos outros 2 lados, tá certo? São 3 lados iguais. Então, fiz aqui o meu ponto relevo e vou aqui naquele ponto do início. Conto a partir do ponto baixo que eu prendi aqui, ó, para formar o relevinho. Conto 1, 2 e aqui no terceiro eu fecho com um ponto baixíssimo. Novamente venho, tô com a laçadinha aqui na agulha, venho aqui por trás do início e puxo um ponto baixo. Subo aqui 2 correntes, deixa eu apertar um pouco esse pontinho aqui, ó. Essa linha escorrega, né? Ó, um ponto baixo, 2 correntes e uma corrente de espaço. E agora eu vou fazer esses pontos altos relevo sobre ponto alto relevo, sempre separado por uma corrente, tá? Então, esse início aqui não é difícil, é só você prestar bastante atenção, que são só repetições. A diferença para os aumentos, o aumento realmente é no ponto puff. Porque quando chega no ponto puff, você vai fazer outro relevo pegando por trás dele. Então aqui, ó, fiz um relevo e um ponto, uma corrente. Venho aqui por trás do ponto puff que eu tenho pronto da carreira anterior e faço um ponto puff. Um ponto puff não, gente. Um ponto relevo. Faço uma corrente e aí aqui no meio dos pontos puff sempre vão ter os 2 pontos puff separados por 3 correntes. Ou 2, como queira. 3, 4, 5. 5 laçadas, fecho tudo junto. 3 correntes, que é o que eu tô usando aqui. E vou fazer o ponto puff aqui no mesmo espaço. 2, 3, 4 e 5. O que você não pode esquecer é sempre fazer o ponto relevo
por trás do ponto puff, antes de fazer os puffs no meio, tá? Então, aqui eu terminei o ponto puff, faço uma corrente, venho aqui por trás desse ponto puff. Ai, gente, puff, toda hora puff tá me enjoando. Desculpa. Venho aqui por trás desse ponto e faço um ponto relevo. Faço uma correntinha e vou seguir fazendo relevo, pegando por trás de relevo. Sempre separados por uma corrente, tá bom? Então, essa aqui é a quinta carreira. O início é igual. O início da carreira, o início dos pontos. E aqui você só vai aumentando, aumentando e sempre medindo no seu bojo. Para ver o tamanho que você quer, tá? Ou medindo num sutiã que fique confortável em você. Então, é só voltar o vídeo, ver tudo normal, né? Sempre lembrando de fazer o ponto alto relevo pegando por trás do puff e puffs no meio de puffs. Acho que vocês nunca escutaram tanto puff na vida de vocês. Então, é dessa forma. Depois de pronto, olha, aqui eu fiz assim, ó. Essa parte aqui foi a parte que eu cortei. Esse aqui está desigual, porque tá tudo pro mesmo lado, tá vendo? Ele é assim, ó. É dessa forma. Tá vendo? Aí eu fui e cortei aqui assim. Você não vai cortar muito. Você corta um pouco, meio arredondado assim, ó. Vê a altura aí que você quer, mede direitinho no seu busto e você vai cortar assim. Eu não tenho nenhuma agulha aqui tão fina que dê para eu furar esse bojo. Então, eu vou explicar para você como você vai fazer. Fiz aqui, ó, né? Tinha deixado aquele pronto. Então, ele ficou aqui bem grande para esse bojo, ó. Eu vou desmanchar o tanto de carreira que eu preciso para que fique no mesmo tamanho do bojo. Aqui eu fiz com agulha de costura. Ele é um bojo simples, olha. Mas para furar com a agulha de crochê eu achei meio difícil. E eu não tenho aquela peça de furar. Aqui eu já tinha começado e aí eu desmanchei para mostrar para vocês. Aqui é aquela parte que eu cortei aqui em cima, olha, tá? Então eu vou fazer com a agulha de costura. Eu passei 4 fios aqui na agulha. Você vai usar a linha da mesma cor do seu trabalho, tá? Se você quiser, pode pôr 4 fios, mas aí você vai ter que entrar mais espaço aqui no bojo, ok? Então, eu vou começar aqui, ó, nessa pontinha que fica pro lado de fora, pro lado de dentro do seio, né? Eu nunca sei o lado, gente, falar a verdade pra vocês, porque eu não tenho muito costume de trabalhar com bojo, não, tá? Eu vou pôr esse lado aqui pro lado de dentro do busto, assim, pro meio. Então, eu comecei aqui no meio, ó, onde eu tenho essa pontinha. Passo a agulha com a linha, ó, deixo a laçadinha aqui do outro lado. Se você vê que a laçadinha tá muito pequena e você vai puxar, ela vai passar no buraco, você vai e aumenta. Ou então você põe um pinguinho dessa cola aqui, tá? Então, eu fiz assim, ó. Passo a agulha aqui no meio em cima do meu dedo, ó, aqui por trás, ó. Tá? Essa linha, ela vai ficar aqui, ó. Tá? Ó, aqui assim.
Passo aqui por cima do meu dedo. Venho no mesmo buraquinho onde eu fiz, onde eu passei a linha, e passo aqui, ó, no meio. Vai passar devagarinho, porque como tem 4 fios, aí, ó, embaraça um pouco, né? Então, se você for fazer com 4 linhas, você põe um pouquinho mais para baixo aqui, ó, porque pode estragar a peça, porque aí é mais linhas para passar aqui no buraquinho, né? Eu vou desembaraçar aqui, gente. Já desembaraçou, olha. E puxo assim, ó, tá? Vou jogar mais pra cá pra ficar 2 pontinhos aqui, ó. Novamente, ó. Passo a linha aqui por cima do meu dedo. E venho aqui de novo, ó, aqui desse lado. Sendo que fica assim, ó, tá? Só na pontinha que a gente faz isso aqui, tá? De novo, ó. Agora eu vou dar um espacinho aqui de meio centímetro. E vem, eu já tô vindo onde eu já tinha furado, tá, gente, ó. Desculpa, balancei aqui o suporte, olha. E faço isso. Isso aqui é só para quem não tem mesmo o furador, porque quem tem vai passar em volta com a agulha de crochê, né? Então, você puxa a linha até ficar bem firme aqui na peça, mas não demais a ponto de aumentar o buraquinho aqui, tá? Ó, eu sempre jogo a linha aqui por trás do dedo e vou fazer isso aqui, contornando toda a peça. Lá em cima, aqui, ó, já é redondinho, então eu vou seguir redondinho. Mas aqui, assim, onde tá redondo, você faz isso, tá? Mas se tiver pontinha, você faz desse jeito aqui, ó. Então, jogo e vou seguindo, fazendo isso aqui em toda a peça. Quando chegar no final, eu vou passar a minha linha para a parte de trás e vou arrematar. Eu vou pôr a minha agulha e vou fazer aqui, ó, uma laçada. Fiz um ponto. Novamente, ó. Fiz aqui os 2 pontos, ó. E aqui eu laço novamente. A linha já tá curta. Aí passo aqui, ó, por trás desse primeiro ponto, desses pontos aqui, ó. Tá? Passo a minha agulha lá pra trás assim, ó. Ficando assim. Vou virar o trabalho pro lado avesso. E vou passar minha linha aqui por trás de todos esses pontos aqui da pontinha, tá? Esse aqui eu vou soltar uma carreira para ficar mais no tamanho, porque isso aqui estica bastante. E já volto para prendermos juntos. Então, desmanchei aqui uma carreira, né, para que fique no tamanho exato do meu bojo, tá? Essa aqui é a parte de cima do meu bojo, que é onde eu recortei, né? E eu vou começar por ela, ó. Se você tiver um alfinete, você prende aí. Eu vou prender com o marcador, tá? Prender aqui, ó, nessa pontinha. Nessa outra pontinha. E vou dar início aqui, ó. Em cima, tá? Então, aqui, ó, bem no meiozinho, vou pegar a laçadinha da costura. E passar aqui
na laçada que eu deixei, ó. Aqui eu tenho a laçada na agulha, pego uma aqui atrás e faço um ponto baixíssimo. Vou novamente aqui no meio do ponto puff e vou pegar outra laçada e passar no mesmo lugar lá em cima, ó. Aqui eu já vou fazer um ponto alto. E vou pegando ponto a ponto e vou prendendo. O que der 2 pontos no mesmo espaço, você põe 2 pontos no mesmo espaço, tá? Se der só um, você põe só um, tipo aqui, ó. Que vai dar 2 pontos, ó, porque é bem larguinho. Olha só como está. Então, aqui eu ponho 1, 2. Vem aqui no próximo espaço, você pode pôr de 1 a 2 pontos baixos. Pegar em cima do ponto alto, 2. Sempre pegando as 2 laçadinhas da costura aqui atrás, ó, tá? Porque costuramos com 2 linhas. Se você costurou com 4, você vai pegar as 4. Então, nós vamos pegando. Vou pegar em cima do ponto alto e no meio, para ficar 2 laçadinhas no mesmo espaço. Que tem que ficar bem distribuído os pontinhos aqui, tá? Então, você vai fazer isso. Mas, se você quiser, você pode alinhavar com a agulha também, pegando as 2 partes, tá bom? Vai fazer isso por toda a volta, pegando a costurinha que você fez no seu bojo e a parte do crochê, tá? Ficando assim, ó. E os 2 bojos, eu vou marcar aqui o lado que fica para dentro do busto, né? Para o meio do busto. Essa parte fica aqui para o meio. E esse lado também fica para o meio, tá? Então, essas 2 partes aqui vai ficar para o meio do busto. Vou pegar o meu fio. Tem que passar os 2 fios, tá, gente? E vou amarrar. Amarro, né? Vou pingar minha cola. Amarro novamente aqui por cima da cola. Não vou cortar agora o fio, tá? Só fechar aqui a cola, porque ela resseca. Olha a pessoa que não consegue nem achar o buraquinho, gente. É a dona Ida, viu, gente? Idade. Então, aqui, ó, vou vir aqui embaixo. Vou puxar a linha e vou fazer um ponto baixo. E subo aqui 1, 2, 3, 4 correntinhas. Vou laçar a agulha e no mesmo espaço eu vou fazer um ponto alto alongado. Faço 1, 2 correntinhas, laço a agulha, vou em cima do ponto puff, próximo ponto puff, pegando mais laçadas aqui embaixo, tá? Não pega só a correntinha que tá por cima. E faço um ponto alto, 2 pontos altos, 2 correntinhas,
pulo um ponto relevo, vou no outro. Não vou pegar só essas correntinhas aqui de cima, eu vou pegar mais embaixo para ficar mais firme. E vou fazer novamente 2 pontos baixos. Duas correntinhas, pulo um ponto relevo, vou no próximo, pegando mais laçadinhas, olha só. Eu não pego só essas duas correntinhas, não, eu pego mais embaixo que vem mais linha. E faço novamente 2 pontos altos no mesmo espaço, tá? Duas correntinhas. Vou laçar a agulha, pulo um ponto relevo, vou no próximo, pegando mais embaixo, e faço 2 pontos altos. Pegar mais embaixo ainda, porque pega mais laçadinhas de linha. Ficar mais firme, né, gente? Quando o ponto estica, ele não fica um ponto bonito, né? Duas correntinhas, pulo um ponto relevo, vou no próximo, 2 pontos altos. Duas correntinhas, pulo um ponto relevo, vou no próximo. E faço 2 pontos altos, né? Eu falo vou no próximo, esqueço de falar que é 2 pontos altos. Duas correntinhas, pulo um relevo, vou no próximo, 2 pontos altos. Duas correntinhas, pulo um ponto relevo, vou no próximo, 2 pontos altos. Duas correntinhas, pulo um ponto relevo, vou aqui no próximo, pegar mais aqui embaixo, em cima do ponto. Tem que ter um pouco de paciência, né, gente? Porque puxa o fio, olha. Imagina se minha agulha fosse mais fina. 2 pontos altos. Então, vai ficando assim, olha. Aqui é a parte de baixo do busto, tá? Duas correntinhas, pulo um ponto relevo, vou no próximo. Dois pontos altos. Duas correntinhas, pulo um ponto relevo, vou aqui em cima do ponto puff, tá? Aqui o marcador tá aqui, eu não posso tirar esse marcador daqui agora. E faço 2 pontos altos. Ficando assim a parte de baixo, ó, do nosso busto, tá? Agora, nós vamos descer aqui, ó. Fazer aqui, ó. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Na verdade, não, gente, me desculpe. Aqui eu fiz os 2 pontos altos, aqui eu vou descer 1, 2, 3, 4 correntinhas e prender aqui embaixo com um ponto baixíssimo, tá? Então, eu vou tirar o marcador e pôr aqui nessa pontinha, porque ele vai me atrapalhar um pouco aqui.
E agora nós vamos fazer a parte do acabamento, que é a parte que sobe e vem até aqui, ó, tá? Eu vou fazer aqui com o ponto, soltando o ponto, gente, a linha escorrega tanto. Deixa eu ver, 1, 2, 3, ponto baixíssimo. Vou fazer com um ponto tombadinho, tá? Só que eu vou fazer 2 correntes. E aqui nesse lugarzinho, eu vou fazer mais 2 pontos altos. Vou pular um ponto baixo, vou no próximo, prendo com um ponto baixo. Subo aqui 2 correntes e no mesmo espaço faço 2 pontos altos. Aqui eu tô fazendo ponto alto normal, não estou fazendo ponto alongado, tá? Pulo um ponto baixo, vou no próximo, prendo com um ponto baixo. Subo 1, 2 correntes e vou fazer 2 pontos altos. Pulo um ponto baixo, vou no próximo, prendo com ponto baixo, subo 2 correntes, volto no mesmo espaço e faço 2 pontos altos. Então, vou fazer isso aqui em toda a volta, ok? Pulando um ponto baixo, indo no próximo, prendendo com ponto baixo, subindo 2 correntes e no mesmo espaço mais 2 pontos altos. Vou fazer isso até o final e quando estiver lá no final, eu retorno aqui para darmos continuidade. Então, cheguei aqui ao final, olha. Prendi o meu ponto tombadinho com um ponto baixo. E vou aqui, ó. Na 4ª correntinha. Na 3ª aqui, ó. Deixa eu ver, 1, 2, 3. Na 4ª. Eu vou prender com um ponto baixíssimo. Vou esticar o ponto aqui. Ponto baixo que eu prendi o ponto tombadinho e vou virar o trabalho para a linha ficar do lado avesso, tá? Então, vou aqui, ó, no 4º ponto e vou puxar o meu fio aqui para trás. Aqui no 4º ponto, ó, vou prender com um ponto. Vamos ver se não vai ficar esticado, né, gente? Deixa eu ver aqui. Ó. Que aqui, se eu pular, vai ficar outro ponto tombadinho aqui. E eu não quero. Então, vou prender o ponto tombadinho na 4ª, no 4º ponto aqui em cima, ó. Na 4ª correntinha do início. Só que eu vou prender pelo lado avesso. Então, vou passar a minha agulha aqui no 4º ponto. Vou passar aqui nos pontos do ponto tombadinho e vou puxar aqui para trás, ó. Um ponto baixíssimo, puxo o meu fio aqui para trás e vou cortar meu fio. Cortei aqui a linha e vou passar entre os pontos aqui atrás até que chegue lá embaixo, tá? Dessa forma, olha. E aqui eu vou unir com aquele que ficou no início. Vou dar uma laçadinha, amarrar assim, ó, as 4 linhas. Tá? Gente, se vocês verem que vai ficar o bolinho, vocês não façam, tá bom?
Então aqui, se eu for amarrar de novo, eu acho que vai ficar aquele bolinho de linha e pode incomodar, né? Então, eu vou passar por mais partes aqui, ó, para depois eu pôr a cola. A gente vai mexer com essa linha, tem que ser mais delicado, ó. Qualquer coisa, ela puxa um fiozinho aqui. Então, vai passando entre os fios aqui, você pode usar até uma agulha mais fina para fazer isso. E aqui põe a gotinha de cola. Eu gosto de usar até um prendedor assim, ó. Não repara meu prendedor não, tá, gente? É o único que eu tenho, desse aqui. Ó. E segura assim até colar. O outro lado você faz a mesma coisa, tá bom? Então, eu não vou fazer isso aqui não, porque ocupa muito tempo no vídeo. Então, você vai fazer isso aqui nas duas partes do bojo, tá? Essa parte aqui fica para baixo, onde nós vamos passar a nossa tira de amarrar, tá bom? Então, agora com os dois lados prontos, eu já posso tirar o marcador, tá? Porque a parte de passar a cordinha já está aqui, ó, prontinha, tá bom? E agora, para fazer a cordinha, nós vamos utilizar de 4 a 6 pontas de linhas, tá? E aí você vai precisar de uma agulha mais grossa para fazer isso. Eu vou usar aqui a agulha 3,5 milímetros para fazer a cordinha aqui, tá? Eu vou fazer com 6 cordinhas, não sei se eu faço com 6, deixa eu ver aqui como vai ficar com 4. Com 4, temos que ver também, porque tem que passar lá na parte de baixo do busto, né? Então, não pode fazer tão grossa. Vou ver aqui como vai ficar. Com 4 fios e a agulha 3,5. E aí você vai fazer a sua cordinha o tamanho que você achar melhor aí, tá? Lembrando que tem que fazer com sobra, passando uma boa parte, né? Tipo 1,5 metro, 2 metros, para que fique bom amarrar e ainda sobrar um pouco nas costas, né? Então, eu vou fazer aqui a cordinha de amarrar na parte de baixo, tá, gente? A de cima, que são as alças, nós já vamos fazer também, que será grudado no bojo, tá? Então, eu vou fazer aqui 1,5 metro a 2 metros, mas eu acho que 1,5 metro tá bom. E já volto. Então, eu fiz aqui 1,5 metro de correntinhas. Se você quiser que fique mais grosso, você vai voltar aqui por trás da correntinha, ó, pegando essa laçadinha que fica atrás da correntinha e fazendo um ponto baixíssimo, dessa forma aqui, ó. Passa a agulha, fica com 2 laçadas, laça e passa pelas 2. E você vai fazer isso até o fim da sua correntinha. Assim, ela fica mais grossinha, tá? Pra amarrar aí, ó. Ela vai ficar mais grossa. Claro que você tem a opção de não fazer também, deixar só a correntinha. É simples, né? Então, você vai fazer isso aqui, ó, tá? Eu vou fazer até o fim do meu... Aqui eu tô aproveitando, gente,
um pedaço. Essa linha aqui a gente tem que aproveitar até o último fio. Vou fazer até lá no fim. E aí, lá no final, eu volto para arrematarmos juntos. Então, cheguei aqui ao final das minhas correntinhas. Aqui não dá para eu pegar aquela parte de trás, né? Então, eu vou inserir aqui, ó. Pegando as 4 laçadinhas. A agulha é um pouco grossa. Assim, tá? E aí, eu vou cortar o fio. Vou cortar um pouco maior, porque nós vamos dar um nozinho, tá? Então, ficou assim, ó, as 8 pontinhas. Aí, como sempre, né, nós temos que usar a nossa colinha, né? Que esse fio, ele é bem, como diz os antigos, né? É melindroso. Ele é meio melindroso. E aí, nós vamos amarrar, tá? Amarramos, colocamos mais uma colinha aqui, sempre que amarra, para ficar bem seguro, tá bom? Às vezes, você também tem que passar um bombril na agulha, porque às vezes a cola não deixa a linha correr, tá bom? Então fica assim, ó, gente. E aí, eu dou um nozinho dessa forma aqui, ó. Não sei como vocês fazem aí, mas eu gosto de dar um nozinho bem apertado até o finalzinho, assim, ó. Puxando bem nas 2 pontas, mas a outra ponta eu só dou o nó depois que eu passo na peça, tá bom? E aqui eu vou cortar, ó. Não precisa se preocupar, tá, gente? Tá seguro. E aí nós passamos na peça, no sentido do canto do braço pra frente, ok? Então, deixa eu ver como é aqui, assim. Do canto do braço. Ai, desculpa, gente, é que eu não dormi bem essa noite. Deixa eu tampar isso aqui que eu sempre esqueço. E aí, nós passamos a nossa cordinha aqui, ó. Se você achar difícil passar, você põe um grampo de cabelo ou até mesmo o marcador, tá bom? Mas não é difícil não, ó. Ficou a abertura bem grandinha, né? Olha. Nós vamos passar dessa forma. Aqui ficou por baixo, ó. Se você quiser, pode travar a linha aqui, ou a cordinha. Vamos travar ela. Então, aqui no cantinho do braço, eu tenho 2 pontos altos. Eu vou travar isso aí. Aqui, ó. Passando no meio dos 2 pontos altos. Que aí fica mais seguro. E vou passar aqui em volta tudo e já pegar aquela parte, a outra parte do busto, tá? Então, aqui eu saí por baixo, né? Porque eu entrei por baixo aqui.
aí eu vou passar lá no meio daqueles 2 pontos altos que ficou aqui também, ó. Tá vendo? Dessa forma, ó. E aí vou entrar no meio dos 2 pontos altos aqui, aqui eu saí por cima, então eu vou entrar por cima aqui também, ó. Tá? E vou fazer isso até chegar lá no final e vou sair do mesmo modo aqui nos 2 pontos, tá bom? Aqui também vai ser 4 linhas, 4 fios, tá? Aqui eu vou usar a mesma agulha, que é a 3,5 milímetros. Então, vou pegar aqui, ó. Você tem que dobrar a linha, um tamanho bom, um tamanho grande. Dobrar a linha no meio. Você pega 2 fios e dobra no meio para que se transforme em 4. Tamanho bem grande, porque você vai fazer a correntinha, então precisa que seja um tamanho bem grande, tá? Você vai dobrar no meio assim, ó. E vai pegar aqui no meio do ponto tombadinho ou aqui embaixo, para que fique mais seguro. E vai passar a laçada aqui, ó. Eu vou ver onde fica melhor aqui, tá? Então, vou pegar aqui, passei aqui embaixo do ponto tombadinho. E depois eu vou pegar no meio do ponto tombadinho, ó. Estiquei o ponto, peguei no meio do ponto tombadinho, passei direto aqui, ó, fazendo um ponto baixíssimo, né, que ficou comprido, grande, e vou fazer aqui a minha correntinha. Então, aqui, gente, eu vou fazer só com 4 correntinhas. Eu não vou voltar engrossando assim, não, tá? Mas se você quiser, você pode voltar engrossando, tá? Eu não vou fazer isso, não. Vou fazer só a cordinha mesmo de correntinhas. E pronto. Assim como é a parte de baixo, você pode fazer isso também, né? Mais simples. Aí, para que fique mais grosso, se você quiser que fique grosso igual esse aqui, você pode pôr uns 6 fios, tá? Que a corrente fique mais grossa. Aqui eu vou usar só 4, vou fazer uma cordinha que dê para amarrar e sobrar lá no pescoço. Tem que ser a mesma quantidade, tá? Aqui eu vou fazer 80 correntinhas, tá bom? Então, terminei aqui as minhas correntinhas e eu acabei fazendo 110. Terminei, vou dar um nozinho aqui, ó. Né? Dou um nozinho aqui. Eu acho que não desfaz, tá, gente? Peguei aqui as pontinhas, 4 pontinhas, passei na agulha de tapeceiro. É uma agulha, ela não é tão grossa, tá? Mas também não é fininha, não. Dá pra passar os fios, olha. E ainda sobra espaço. Dá pra passar até 6 fios. E vou voltar aqui, ó. Saiu uma perninha aqui. Eu vou pôr ela aqui dentro e já volto. Então, passei todas as perninhas aqui pela agulha e vou passar aqui dentro do nó. Dá trabalho, tá, gente? Qualquer coisa você pode usar um alicatezinho para puxar a sua agulha.
Vou ver se tem um jeito mais prático aqui. Passar em menos lugares aqui, né? Ó. E vou passar de volta. E aí você vê o jeito melhor pra você, tá? Porque fica bem amarradinho mesmo. Ó, passou. Então, eu acho que aqui não tem jeito de soltar, tá? Não tem nada mais seguro que isso aqui, né, gente? Porque deu um nó, passei com a agulha para um lado, passei para outro. Vou pôr uma colinha aqui, ó. Colando todas as pontinhas. Vou pôr meu prendedor. Prendedor velhinho, mais velho que eu. E vou deixar aqui colar. E vou fazer a outra alça, que vai ser do mesmo modo, ok? Então é isso. E vamos fazer a próxima etapa, ok? Agora eu vou ensinar a saia, tá? Então a saia tem oito lados, né? Você vai seguir fazendo como naquele square octógono que eu ensinei antes. Essa parte aqui, olha, de uma folha a outra, ela tem que ter a largura da sua cintura. Tá bom? Essa parte, ó, só de uma folha a outra. Ela tem que ter a largura da sua cintura. Se não tiver e você for fazer aumentos, você vai fazer aumento de correntinhas. Você vai aumentar só as correntinhas. Em cada volta, você, se for com essa linha, você pode aumentar 2 correntinhas, tá? Cada volta que você der. E você deve terminar com um arco só aqui em cima, igual tá aqui, ó. Aqui tem só um arco, porque vai ter hora que aqui vai prender aqui com um ponto baixo, vai fazer outras correntinhas e vai prender aqui, né? Aí não é nessa hora, tá, gente? Quando tiver assim, não. É quando tiver só um aqui no meio. Tipo esse aqui. Aqui deu um arquinho aqui em cima. Se eu fosse fazer outra volta, ia dar 1, 2, né? Na terceira volta que ia dar só um em cima. Então, quando você for fazer aí para aumentar a sua cintura, terminou, tem que terminar só com um arquinho aqui em cima dessa folhagem, tá bom? Um arquinho assim de correntinhas. Para na hora que formos emendar na parte das costas, dá certinho assim, tá bom? Então, essa explicação aqui não tem muita complicação não, tá, gente? Eu vou explicar mais agora, como você vai unir. Então, aqui, eu terminei as folhagens e fiz uma carreira só de correntes, tá vendo? Fiz de 6 em 6 correntes. Se eu fosse continuar, eu ia fazer 8 correntinhas. E depois 10, e depois 12, e assim por diante. Desculpa aí, viu, gente? Aqui passa muito carro de propaganda. Então, temos 8 lados. Esse lado aqui, você vai escolher para prender aqui no busto. Olha, o busto está aqui, né? Aqui está o busto. E esse lado você vai escolher para prender aqui no busto. Chegar aqui mais para baixo para você ver melhor. Esse lado da folha você vai escolher para prender aqui no busto. E aí eu já vou explicar como você vai prender, tá? Você pode usar um elástico, que esse aqui ficou muito grande, essa argola aqui, ó. Então você vai passar aqui onde eu fiz essa argola de correntinhas, você vai passar o seu elástico.
que o elástico fica melhor. Vai passar aqui por baixo, no meio do busto, olha. No meio do busto. E vai abraçar aqui a flor. Porque quando você quiser tirar e usar só a parte do biquíni, a parte de cima, você vai poder usar, tá? Eu não fiz o biquíni, tá? Mas quando eu fizer, eu posto aqui pra vocês. Então, fica assim. Aqui não ficou bem perfeitinho, porque parece que eu pus mais pontas aqui do que aqui, olha só. Mas vai ficar fechadinho assim, olha. Então, é isso, ó. Essa parte tá explicada, né? Vamos unir. Então, aqui, olha, sobrou essa parte aqui reta. E essa aqui, ó. Do outro lado, tá vendo? Folha com folha. E essas partes é que vamos unir com a parte das costas. Aqui é a parte das costas, olha. Que é o mesmo tamanho da parte da frente. Então, daqui, dessa folha a essa, dá a largura do seu quadril, tá? De um lado ao outro, não é dando a volta no corpo, não. Então, essa parte reta vai ser emendada com as partes que ficaram. Vou mostrar aqui pra você como é, tá? Tiramos uma ponta aqui pro busto, certo? Sobrou 6 pontas, quer dizer, 7, né? Sobrou 7 pontas, olha. Aqui a parte que eu emendei aqui em cima. Aqui é o decote que vai ficar na sua cintura. E essas duas partes laterais é que você vai unir com a parte das costas, tá? Você tanto pode unir no crochê, como você pode unir só cruzando linhas, fazer um cordão de linhas e cruzar e amarrar ou aqui embaixo ou aqui em cima, tá certo? Então, você tem que ter a mesma largura da sua cintura, tá? De um lado ao outro, de uma lateral à outra. E para unir, você vai pôr direito com direito. Ó, esse lado aqui tá do direito e esse tá do direito, certo? Você vai pegar esses dois aqui, ó, e vai unir essas duas folhas. Ó, vai unir daqui até aqui. Você pode unir na última carreira de correntinhas com o crochê, ou você pode unir com a agulha de costura. Ou você faz como eu expliquei, faz um cordão e amarra, dando um amarradinho aqui embaixo ou aqui na cintura. Essa parte vai ficar reta lá atrás, não tem ponta nenhuma, ó. Nas costas vai ficar retinho, tá? Só aquela ponta da frente. As costas não tem a ponta que sobe. E você pode pôr elástico nessa parte aqui das costas para ajustar. Ou você pode passar só uma cordinha e amarrar aqui também. Então, é uma saída de praia, né, gente? Eu não vou ensinar o biquíni agora, né? Mas se eu for fazer o biquíni, eu vou ensinar aqui para você no mesmo ponto do bojo, tá bom? Então, aqui eu vou ensinar fechando as duas partes com o crochê. Então, põe aqui direito com direito. Venho aqui, ó.
Faço 3 correntes e fecho. Olha, eu tô aqui, ó, em cima da folha eu tenho uma carreira, tá? No caso aqui, você vai fazer na última carreira que você vai fazer isso aqui, na última carreira de correntinhas, caso o seu trabalho não seja do tamanho desse. Esse aqui é só para ensinar para vocês, mas vocês têm a opção de passar um cordão. Então, prendi do outro lado com um ponto baixo, volto, faço 3 correntinhas, prendo aqui, ó, com um ponto baixo, faço 3 correntes, vou pro outro lado. Prendo na próxima argola de correntes com um ponto baixo, volto. E vou fazer isso até fechar nas outras folhas, né? Porque temos o desenho de folhas na saia. Tá certo? É isso aqui que vocês vão fazer. Se vocês não forem fazer o cordão para cruzar aqui do lado. A florzinha do final da peça, eu deixei aí na descrição do vídeo. O link é aquela flor enrolada, tá? Aí, depois que você faz ela, você faz uma correntinha aqui atrás, pode ser grossinha igual essa, ou pode ser fininha. Mas, o meu conselho é que vocês usem um elástico, tá? Passo um elástico aqui, tipo assim, ó. Aqui o elástico, você vai passar por dentro de novo e esticar, né? O meu conselho é que vocês passem um elástico. Eu não tinha um elástico aqui na hora, então eu fiz isso aqui, ó, tá? Nós vamos precisar que seja desse jeito. A flor, eu fiz a flor enrolada e eu trabalhei com pontos altos triplos, tá? Então, ela ensina a fazer esses quadradinhos, esses pontinhos V, e depois preencher, né, com os pontos altos. Eu preenchi 2 quadrados com 7 pontos altos triplos em cada um, para depois eu fazer isso aqui, ó. Mas você faz aí a flor da sua preferência, tá? A flor é uma coisa simples, tem muita aula de flor enrolada aí no YouTube, ou aqui no YouTube, né? E no final eu colei essa pérolazinha aqui no meio, tá bom? Então o link tá aí na descrição do vídeo.